Dialogada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Agradecemos de coração sempre, sempre, sempre a bênção de estar vivo e de experimentar todas estas experiências que a vida carnal possibilita a todos nós. Experiências que muitas vezes são desagradáveis, mas são tão necessárias para a evolução. O que é a evolução se não o conhecimento? Uma pessoa evoluída significa que ela teve muitas experiências e aprendeu com cada uma delas. Ficamos admirados em ver um espírito da envergadura de um Chico Xavier, um espírito da envergadura de Bezerra de Menezes e tantos outros que passaram por este mundo. Mas temos que buscar o caminho a qual eles trilharam, que foi o conhecimento das leis espirituais. Quanto mais você conhece as leis espirituais, menos apego você tem a bens materiais. Os bens materiais, como disse Jesus, são acrescentados conforme a necessidade do cumprimento da sua missão na Terra. Infelizmente, houve uma inversão de valores. Infelizmente, as pessoas no mundo material, elas buscam primeiro os bens materiais para depois buscar a sua religiosidade, a sua crença em Deus. Isto fez com que a humanidade se tornasse escrava destes bens materiais. Uma pessoa próspera é aquela que tem, isto na visão materialista, bens e mais bens. Ela é próspera, ela é abençoada. Infelizmente ainda tem gente que acredita que a bênção de Deus é dada com bens materiais. Então quer dizer que um Chico Xavier não foi abençoado? O próprio Cristo então não foi abençoado? Porque ele nesse mundo passou aqui e não teve bens materiais. A Madre Teresa de Calcutá então não era uma abençoada de Deus. Irmã Dulce também não, e tantos outros. Mahatma Gandhi tinha dinheiro? Tinha posses? Tinha bens? Não. E tantos outros. Então, essa visão de prosperidade voltada a conquistas materiais é uma ilusão. Próspero é aquele que mantém a paz, a sabedoria e a força. Quer dizer, estimula em si mesmo paz, sabedoria e força. Como nós pedimos todos os dias na prece do amanhecer, não é? Então vamos pedir? Vamos pedir a Deus? Peça e recebereis, busque e alcançarás, bata a porta e ela se abre. Palavras do Mestre Jesus que nós confiamos e assim nós fazemos. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Bem, após o pedido, vamos trabalhar, né? Vamos buscar. Peça e recebereis, busque e alcançarás. Então vamos buscar paz, paciência, paz, sabedoria e força. Paciência, prudência, paciência. Prudência. Olhar as pessoas com os olhos
cheios de amor, nada de mágoa. Então essas palavras sábias de Francisco de Assis, nós precisamos ir buscá-la no nosso dia a dia, implantando assim no dia a dia. Isso faz toda a diferença em nossa vida, não é? Paulo de Moraes, não. Agora nós vamos ouvir nada melhor do que o nosso irmão Dom Carlos Ramires. A riqueza está na sua mente. A verdade sempre prevalece, porque o conhecimento liberta. A verdade mostra a luz, mesmo que ela esteja envolta nas sombras do coração de cada um. Houve, nesse período, uma transformação muito grande em todos os conceitos que até então cada um enxergava. As faces foram mostradas, a fé, verdadeira fé, confortou, libertou e preparou os caminhos para esse campo de prosperidade que vem sobre toda a terra, sobre todos os corações, dentro das escolhas que cada um faz. Enquanto uns lamentam, outros trabalham. Enquanto uns choram, outros levantam na cabeça e não lamenta a queda. Eretram-se em vida e começam a caminhar. Assim é da vontade de cada um, pela vontade que Deus dá a cada um, para que possam enfrentar as tormentas. A pobreza da alma limita o crescimento de cada um. A riqueza do conhecimento traz a prosperidade que cada um busca. O que somos nós? Seres iguais a todos os seres, que trabalham, que creem, mas que andam firme com seus pés e não se deixam levar pelas ondas que tiraram muitos do caminho. Os fracos ficam para trás porque não se fortalecem na verdade. Migram para os seus egoísmos egocêntricos e se empobrecem na sua linhagem de mentiras em que vivem. Nós somos o que somos. Trabalhadores incansáveis das causas de nossas vidas. Não fazemos favores. Aprendemos, ensinamos, caminhamos. A riqueza está aqui. Está aqui dentro. Dentro da mente de cada um. Se tu analisar o seu dia e contar quantos minutos, quantas horas, quantos segundos, num único dia, o tanto de bem, o tanto de mal que tu faz a si mesmo, que resultados tu espera alcançar mediante o que você faz consigo mesmo no dia a dia. Não adianta os desonestos acharem que agindo desonestamente conseguirão êxito e sucesso e paz em suas vidas. Não mais. Em nenhum lugar do planeta, em nenhuma situação de vida ou de trabalho. Não adianta a mentira querer impor pela força uma relação fraterna
Porque essa força não terá o que se sustentar pela força maior que a verdade do sentimento que irá prevalecer. Muitos reclamam da vida que têm e esquecem que contribuíram e muito para isso. Acomodados, acomodadas, ficaram quietas, só esperando o que viria a acontecer. Pois bem, já disse muitas vezes a todos vocês quem somos nós, o que fazemos. Como trabalhamos, missão dada, missão feita, sem abandono dos seus. Não viramos as costas para os nossos. Um cigano nunca deixa outro cigano para trás, e não importa o tempo que leva para que ele possa caminhar. Mas durante todo esse silêncio que estivemos observando, a postura de cada um, os de dentro e os de fora, os que mandam e os que obedecem, os que recebem e os que dão. A chave para a vida é a ponderação que cada um tem, mediante a tudo o que foi ensinado a todos, para que pudessem enfrentar esse período de travessia que vos avisei que enfrentariam. Os que ficaram para trás ficaram por escolha própria. Estão aprisionados pelas algemas de suas vidas empobrecidas de amor, pois são incapazes de olhar para os seus próprios pés na direção que eles apontam. Muitos estão como a lenda de Curupira, com os pés voltados para trás, só que não caminham para frente. Estão caminhando para trás, buscando regalias que perderam por uma vida incorreta vivida no seu passado anterior. Bem, nós somos o que somos e fiéis ao que abraçamos dentro de uma causa. Nós não nos vendemos e nem vos enganamos. E não somos e nem ficamos saindo por aí brincando com quem quer que seja. Nós somos de personalidade. Aqui cada um tem a sua. E quando não se tem personalidade, você tenta buscar aquilo que os outros fabricam. E você tenta implantar aquilo que quer alcançar no campo personal. Trabalham na missão. Como cada ambiente, cada casa, cada família, é uma missão árdua, difícil de se cumprir. A solução nunca está do lado, é sempre dentro do coração. Quando o coração está impuro, tenta buscar ao lado, porque esqueceu do caminho interior. Se tu queres, de fato, sair desse tempo de sofrimento e angústia, tanto que foi ensinado, que tanto medo é esse, que tanta falta de fé é essa, pois se queres realmente que a luz brilhe, tu tem que caminhar para a luz, não para as sombras.
Se tu queres realmente que a vida dê certo, caminhe e trabalhe. Não pares jamais de aprender, porque é isto que fazemos aqui. Começa um ano de renovação, de mudanças, de estruturação para cada ser humano. Um presente de Deus para que cada um possa emergir-se da sua dor, da sua doença, do seu mal e fortalecer-se diante do caminho que nunca saiu de onde está. Porque nunca saímos de onde estamos. Como alguns pobres ou algumas pobretonas de amor, infelizes, que viraram as costas a quem lhes estendeu as mãos, mentindo, usando de nomes que nunca souberam o que significa, cairá por terra toda a falsidade criada pela mentira. A verdade vem e virá para gerar prosperidade aos que trilharem no caminho da luz e da verdade. Não adianta querer agradar ou dizer que ama. Tem que amar. E às vezes amar desagrada aqueles que estão fora da lei. E muitos que ficaram fora da lei se juntam em pequenas palhoças a fim de quererem criar uma luz onde apenas existe sombra. E a sombra não gera luz. A sombra é a ausência da luz. Estamos aqui, como sempre estivemos, como em nenhum outro lugar estivemos, porque somos fiéis ao que somos, o que abraçamos. Nós ajudamos os fracos a ficarem fortes e os fortes a se fortalecerem cada vez mais. E é nesse caminho que permanecemos fiéis à causa, la casa, como sempre. Dom Carlos Ramírez é apenas um. Muitos outros irão dizer e usar o nome, mas há apenas um. A cópia jamais será igual ao original, porque o original traz personalidade. Nós somos o que somos. Eu sou o que sou. Do mesmo que eu vi da sarça ardente em Moisés, do mesmo que eu vi Noé a iniciar a obra para salvar aquela gente, do mesmo que eu vi o mar abrir-se para guiar os homens, do mesmo que eu vi a migração para todos os campos do mundo. Aqui estamos, la casa de Nuestra Senhora. Como sempre, eu sou Carlos Ramírez. Gracias. Obrigado, obrigado, Dom Carlos Ramírez. De fato, rico é aquele que sabe usar todas estas experiências que foram acumulando-se no decorrer de múltiplas reencarnações,
Onde fica todo esse conhecimento adquirido na reencarnação anterior? Se não armazenado em você. Nós temos um trabalho todos os sábados aqui, acredito que a maioria conhece, chamado de projeção astral, onde nós exercitamos o acesso a estas informações armazenadas na nossa mente espiritual. Tudo que nós aprendemos, nada se perde. Este é o tesouro que Jesus disse que devemos juntar no céu. Conhecimento não tem como tirar de você. Então a experiência de vida passada, ela fica ali armazenada, esperando você ir acessá-la. De fato, basta a concentração, você consegue como espírito acessar essa mente e trazer esse conhecimento para a vida atual. Tenha certeza disso. Bom, Paulo de Moraes, agora sim é com você. Chegamos ao versículo 13 do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, que diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rã é um animal parecido com o sapo, mas menor do que ele. Rãs apareceram no Egito na ocasião da segunda praga que assolou aquele país ao tempo de Moisés. Basta ver o livro Êxodo de Moisés em seu capítulo 8º. O dragão e a besta são os já mencionados neste Apocalipse, capítulo 12, versículo 3º e 13, versículos 1 a 10, respectivamente. A outra besta, do mesmo capítulo 13, a partir do versículo 11, chamada de falso profeta, neste versículo 13 do capítulo 16 e no versículo 20 do capítulo 19 e no versículo 10 do capítulo 20, está a serviço da primeira e tem características semelhantes. Outro acontecimento digno de nota sob esta praga é a saída dos 3 espíritos imundos a fim de congregarem as nações para a grande batalha do Armagedon. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O movimento espalhado por todo o mundo, conhecido por espiritismo moderno, é, em todo sentido, um meio apropriado para a realização desta obra. Mas, na verdade, o espiritismo autêntico não tem nada com isso. Já dissemos muito bem aqui. A codificação de Allan Kardec é o que há de mais puro e mais elevado na face da Terra. Mas perguntar-se-á como é que uma obra que já se está a realizar pode ser designada por aquela expressão quando os espíritos só são apresentados na profecia por altura do derramamento da sexta praga, que é ainda futura. Respondemos que neste, como em muitos outros movimentos, os instrumentos designados pelo céu no cumprimento de certos fins passam por um processo de preparação preliminar para o papel que hão de desempenhar. Assim, antes de os espíritos poderem ter uma autoridade tão absoluta sobre as nações que consigam reuni-las para a batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Cristo, tem primeiro de ganhar terreno entre as nações da terra e conseguir que os seus ensinos sejam recebidos como
vindos de Deus e que a sua palavra seja recebida como lei. Estão agora fazendo esta obra e, depois de terem ganho completa influência sobre as nações em questão, que instrumento mais apto poderá ser empregado com o fim de as congregar para uma empresa tão temerária e desesperada? A muitos poderá parecer incrível que as nações queiram empenhar-se numa guerra tão desigual qual é a de lutar contra o Senhor dos Exércitos. Mas uma das funções desses espíritos de demônios, isto é, desses espíritos do mal, é enganar, pois se põe a operar milagres, enganando assim os reis da terra, para que creiam nas suas mentiras. Quantas mentiras não se veiculam em nome do espiritismo? Mas é o baixo espiritismo, é o espiritismo do mal, não é o autêntico da codificação de Allan Kardec. Ah, mas são espíritos. Tá, e daí? Os espíritos são os homens sem os corpos. Se eles procuram dividir aqui embaixo e pegam como instrumentos ignorantes, acreditando que estão a serviço do bem. Assim são os espíritos já desencarnados. Ninguém, pelo fato de morrer, se santifica. Se o homem era mau, ele continua mau. Se dividia cá embaixo, no mundo material, procura dividir em cima, que é o mundo espiritual. Se dividia no visível, procura dividir no invisível. Daí o enquadramento dos demônios nesta profecia. Não quer dizer que seja o espiritismo com todas as letras maiúsculas. Não, não é este espiritismo. É o espiritismo baixo, o espiritismo das conversas com defuntos, o espiritismo da curiosidade, aquele que pergunta se uma pessoa presta, se deve vender um terreno, o que é que eu devo fazer para conquistar a fulana ou para derrubar o fulano. É esse espiritismo que se reúnem, desses que se reúnem em torno à mesa para as perguntas mais ridículas e que ofendem profundamente o Cristo de Deus. É este espiritismo dos demônios que está enquadrado aqui no Apocalipse, praticado por muita gente que se julga espiritualizada e evoluída. Realmente, pode parecer incrível que eles vão conseguir iludir os reis das nações, mas podem. Muita gente acredita nos impostores, nesses travestidos falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus nos advertiu contra eles. Basta consultar o Evangelho segundo São Mateus, por exemplo, no capítulo 24, versículos 4 e 5. Mas, meus prezados, no programa de amanhã nós continuaremos com o estudo do Apocalipse de Jesus segundo São João, neste versículo 14 do capítulo 16. Até lá e aquele fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado a todos vocês que estão sempre mandando as mensagens. É importante essa comunicação, essa interação, é fundamental. Sim, claro, é fundamental. Para quê? Para que você se sinta parte, porque realmente você faz parte. Se você está acompanhando aqui e esse programa, essa programação te faz bem, você agora faz parte. Para quê?
esse bem possa se estender cada vez mais na sua vida e contagiar a vida das pessoas em seu redor. Pessoas que você convive, principalmente a família. Então você faz parte. Obrigado, Paula Brandão, Maria Isabel. Obrigado a todos vocês. Eu queria poder, Fátima Fan, eu queria poder falar o nome de todos, mas é impossível, né? Dona Lourdes Cerqueira, Simone Silva, Silvana dos Santos, Marlene Oliveira, Dona Divina, não, é Divina Mensagem. O nome da pessoa é Paulo, não tem o nome aqui. Enfim, todos vocês, meu fortíssimo abraço. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.